Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, bate-bola do bem, você já sabe. Entra lá no Instituto Namastê.com.br e manda sua pergunta aqui para a gente, tá bom? Para a gente poder conversar bastante. Hoje, meus amigos, eu gostaria de responder a pergunta da Daniele. A Daniela, ela mora fora do Brasil, ela está na Suécia. Olha que bacana, hein? Nossos ouvintes em todas as partes do mundo. E a Dani fala o seguinte: Ricardo, morar fora do país é um desafio. Às vezes nos sentimos deprimidas, né, ou deprimidos, enfim, por causa da distância da família, distância de casa, e confesso que muitos pensamentos ruins vêm à mente. Ainda tem a questão do clima, que é muito frio, enfim. A minha pergunta é como não se envolver com todas essas dificuldades? Né? O que fazer para manter a mente protegida, né, dessas dificuldades que levam a gente à tristeza? Dani, querido, antes de mais nada, obrigado, viu, por você continuar nos acompanhando aí nas pilas. Ajuda a gente a difundir as pilas do Evangelho aí nas terras suecas, com certeza. O que acontece? Todos nós, aliás, eu até falava isso, gente, na palestra de hoje de manhã do nosso desafio, né? Lembra-se lá dos 7 hábitos? A gente está na sexta live, amanhã termina falando, nós vamos falar de relações humanas amanhã. Imperdível, para quem não assistiu, a última chance de participar. E aí hoje eu dizia exatamente sobre essa questão da tristeza. A tristeza, ela é uma das 4 emoções básicas que todo ser humano tem, né, conforme nos mostram os estudos, né, no campo da psicologia, da psiquiatria. Todo ser humano tem que experimentar de alguma forma, né, a princípio, a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Né? A gente vai se individualizando, entendendo-se como nós somos, desde cedo experimentamos esses tipos de emoções básicas enquanto crianças. E a tristeza de todas essas emoções é aquela emoção que nos faz refletir sobre a vida. Ao contrário do que parece, a tristeza ela não tem que ser algo destruidor, né, que nos joga para baixo e nos leva à depressão. A tristeza apenas nos leva, meus amigos, à depressão quando ela não é bem tratada, quando a gente não entende o papel dela na nossa vida. Porque pensa bem, qualquer um de nós vai passar por momentos tristes em algum momento da vida, não tem jeito. É alguém que desencarna, é a saudade da família, no caso como o teu, né? Uma frustração, você queria trabalhar num lugar, não conseguiu, né? De repente você queria muito fazer uma viagem, por algum motivo não deu certo. Gente, faz parte da nossa jornada na Terra. Só que todo mundo fica triste, mas nem todo mundo se entrega à tristeza, ou tem pensamentos suicidas, ou entra em depressão e perde o ânimo. Então, o que é o antídoto da tristeza? Primeiro é você entender o que essa tristeza quer te mostrar. Às vezes, a tristeza de um aluno que tirou uma nota baixa quer mostrar para ele que ele tem que estudar mais, e é um ótimo sinal, concorda? Se ele tirar uma nota baixa e ficar feliz, ele não vai melhorar nunca, não é assim? A tristeza de uma briga conjugal faz com que as pessoas envolvidas reflitam sobre o que pode melhorar para salvar o relacionamento. Já imaginou as pessoas brigarem e não ter tristeza nenhuma? Simplesmente eles iam se entregar às brigas e daqui a pouco não ia ter relacionamento algum. Então veja que a tristeza é um sinal excelente de que algo pode ser melhorado. É incômodo? É. É um sinal que a gente não gosta? Não, não gostamos, mas ele é muito útil. Então entenda o que a tristeza quer trazer para você na sua vida. Porque todos nós temos algo a aprender, meus amigos, com os momentos de tristeza. Ninguém deve buscar voluntariamente os momentos de tristeza, mas quando eles surgem, com certeza, são grandes professores existenciais. Se você, Dani, conseguir identificar o que a sua tristeza aí na Suécia quer te contar, você vai tirar muito proveito dela. Eu estou falando isso porque agora a gente está indo, né? Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso para a Europa de novo, mas todas as vezes que eu tive na Europa, eu ouvi relatos parecidos com os seus. Conversei com muita gente, pessoas muito queridas, e eu percebo que essa tristeza, de certa forma, faz com que a pessoa se torne mais aberta para fazer novos amigos, porque ela não quer ficar sozinha, faz com que ela se conecte com os familiares do Brasil, utilizando redes sociais, utilizando toda a tecnologia. Muitas vezes a pessoa se espiritualiza mais estando aí na Europa, por causa dessa sensação de saudade ou solidão, do que quando ela estava aqui no Brasil. Então, muitas vezes ela busca mais a Deus, ela mergulha mais dentro dos próprios sentimentos, né, para evoluir emocionalmente. Então, gente, vamos mergulhar além das aparências das dificuldades para identificar o que é que o desafio atual pode nos trazer de bom. Tá certo? Espero que te ajude, que isso faça sentido para você. E quem sabe, né? A gente não se encontra na Europa. Ia ser ótimo. Aliás, e por falar nisso, hoje eu vou começar a nossa
divulgação, estou prometendo aqui alguns dias, da nossa jornada europeia, né? A gente está chegando aí na Europa, temos atividades a partir do dia 7, 8 de junho, muitas atividades espirituais, atividade de tratamento, a gente está divulgando o banner para vocês, esse banner já foi colocado no Instagram, se você está em especial em Portugal, na Itália, ou em países perto e quer nos visitar, quer fazer parte dos nossos tratamentos, entra lá no Instagram ou pede para o pessoal compartilhar contigo. Nossa equipe está compartilhando o banner agora com a Pílula do Evangelho, tá bom? Para vocês se programarem. Tem um e-mail de contato para você tirar dúvidas para a questão espiritual. Embora as vagas sejam poucas, porque pelo que eu já sei, basicamente muitas delas já estão até esgotadas, né? Mas nós temos duas grandes possibilidades para vocês. No dia 16 de junho, você que está em Lisboa especificamente, ou no Porto, ou em qualquer lugar de Portugal, ou em qualquer lugar da Europa e queira ir para Portugal, dia 16 de junho nós vamos ter um retiro. É um retiro curto, porque é de um dia, mas é um retiro espiritual maravilhoso, em que eu vou ficar o dia todo com as pessoas que vão participar, a gente vai, né, almoçar juntos e vamos falar sobre o despertar do eu divino, do eu sagrado. Nós vamos trabalhar a meditação nesse retiro durante todo o dia. Então você pode se inscrever para esse retiro, né? E as informações de taxa de inscrição, como é que isso funciona, num lugar lindo, né? Em Palmela. Então, assim, vai ser maravilhoso. Vocês podem entrar em contato, né, nos telefones que a gente está divulgando para você aqui, lá de Portugal, né, mandando um WhatsApp, ou então no e-mail pílulasdoevangelhoeuropa@gmail.com. E para Itália também. No dia 19, em Verona, nós vamos ministrar um treinamento lindo de meditação, um seminário à noite sobre meditação. Além do tratamento espiritual, que é gratuito, o seminário de meditação, se você quiser se inscrever também, quiser saber informações sobre como fazer sua inscrição, você que é de Verona ou das redondezas e recebe a pílula, dia 19 de junho, também entre em contato, pílulasdoevangelhoeuropa@gmail.com. Tá bom, meus amigos? Beijo grande para todos vocês, luz e paz, obrigado por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho e você já sabe, nada de tristeza. Pelo menos assim, que ela vem e vai embora rápido, né? Que a gente aprenda com ela o que necessitar. Obrigado por você compartilhar as pílulas, pessoal, que daqui a pouquinho eu vou encontrar na segunda palestra, né? No Lar de Nice, na Vila Carrão, maravilha, ontem foi maravilhoso e eu tenho certeza que hoje também. Tragam bastante doações para as nossas crianças lá, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Tá bom, gente? Beijo grande no coração de cada um, gratidão eterna como sempre, e amanhã, 6h47, nem 6h45, nem 6h50, 6h47 da manhã eu te espero para a gente terminar com chave de ouro, a nossa última live dos 7 hábitos das pessoas prósperas no Instagram. Entra lá, nós vamos falar de relacionamentos felizes, saudáveis, e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente, muito breve.